Que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família. Amém, queridos? Amém. Hoje é um dia muito feliz. Só não é mais feliz do que o dia dos pais. Mas todo mundo que entra aqui já viu que a coisa é diferente, né? Há um diferencial muito grande, dia das mães, né, irmãos? A gente tem que concordar, não tem jeito, né? É muito bom, irmãos. Hoje é dia de celebração, de agradecimento, de dizer para Deus o quanto nós somos gratos pelas mães. Algumas já estão com Jesus, graças a Deus, né? Guardando a gente lá. Mas enquanto isso, nós estamos aqui, firmes e fortes, para servir ao Senhor, glorificar o nome do nosso Deus. E hoje em especial pelas nossas queridas mães. Muito bem, eu quero basear a minha reflexão nesta manhã em Gênesis capítulo 3, verso 20. Gênesis capítulo 3, verso 20. Nós vamos recitar esse versículo tão pequenininho. Vamos falar juntos aqui, olhando para o telão? Vamos lá, todo mundo junto? Vamos lá, ó. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. Amém. Irmãos, quando a gente para pensar, mãe é uma das palavras mais sublimes que nós conhecemos aqui, irmãos. Quando nós pensamos no amor, a gente, lógico, o amor de Deus transcende a tudo, né? Mas humanamente falando, queridos, nada se compara ao amor de mãe. Pai, não fica com ciúme não. Nada se compara ao amor de mãe. Mãe verdadeira, não estou pensando em aquelas que se dizem mãe, nada disso, estou pensando na mãe verdadeira, uma mãe que se entrega, que se doa, que investe o melhor do seu tempo, do seu corpo, de sua vida, de seus talentos, seus recursos, seus sonhos, na vida dos seus filhos. Irmãos, a mãe é um monumento da graça de Deus. É algo impressionante, irmãos, como Deus, o Criador, compartilha com a mãe o ato de criar, de trazer seres humanos ao mundo. É muito maravilhoso isso, queridos. Que privilégio, mães, que privilégio vocês têm. E eu louvo a Deus por vocês estarem aqui hoje, as mães, no dia das mães, na casa do Pai. Não é, irmãos? Eu sei que nem todas podem estar aqui, não é? Mas louvado seja Deus por sua vida, não é? Por você que está nos acompanhando esse culto. Então, a primeira mãe foi Eva. Está aí o texto, e eu quero pensar sobre a honra de ser mãe. A honra de ser mãe. Então, a primeira coisa que eu destaco aqui, irmãos, nesse versículo, é que o próprio Deus honra as mães. Adão deu a ela o nome de Eva, por ser ela a mãe de todos os seres humanos. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. E é interessante que Adão deu o nome a todos os animais, né? Hoje, às vezes, para escolher o nome de um filho, é muito difícil, irmãos. Não é? Casais levam meses para decidir o nome do filho. E Adão teve a incumbência de dar nome a todos os animais. E olha, ele fez tudo certinho.
Já pensou se um macaco se chamasse elefante? Um cachorro se chamasse cavalo? Não ia dar certo. Ele acertou em dar nome a todos os animais, irmãos. E aqui, ele deu o nome de sua mulher de Eva. A palavra em hebraico é a ideia de vida, de viver. Quer dizer, a palavra vida tem uma profundidade tão grande, irmãos. Vida, vida. Jesus trouxe vida, vida abundante, a verdadeira vida. O nome da mulher é vida. Viver. Que coisa maravilhosa, irmãos. Então, ela seria mãe de todos os seres humanos. Lógico, não tinha nenhuma criança nascida ainda, e a partir dela, todos os outros seres humanos viriam ao mundo. E ela teve quantos filhos, hein, irmãos? Primeiros três a gente vai saber. Primeiro, Caim, Abel, 7. Mas não foi 7 filhos, não. O nome dele é 7. Teve outros. Tá? O casal teve outros filhos. Tá? Então, essa mulher é chamada de mãe de toda a humanidade. Então, foi uma grande honra para Eva, honra que Deus deu a ela, de ser mãe de toda a humanidade. E se você observar, mesmo depois da queda, Deus não muda o plano que tinha para Eva, irmãos. Essa mulher é honrada pelo Criador. E eu repito, irmãos, essa honra de gerar no seu ventre, irmão, isso é algo maravilhoso. Isso é um dom, é uma bênção que só é dada à mãe. Ah, pastor, mas tem outras que não geram. Não estou entrando nessa questão. São filhos do coração, são filhos de oração. Amém. Glória a Deus por isso. Tá? Mas, irmãos, gerar um filho no ventre é algo assim extraordinário demais. Quantos meses, irmãos? 10? Ah, não. Alguns 7, né? 8. Né? Tem alguns que querem sair logo, né? São mais apressadinhos. Tem outros que saem agarrados, né? Os gêmeos agarrados um na perna do outro, né? Queridos, é algo maravilhoso. Gênesis 3,15. Olha só, Deus diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esse versículo é chamado de proto-evangelho. É uma mensagem do evangelho, falando daquele que viria para esmagar a cabeça da serpente. O auge da honra às mães foi o nascimento do Salvador. Irmãos, Deus mandou o Salvador através de uma mãe. Foi gerado no ventre de uma mãe, chamada Isabel, né? Maria, né? Lucas 1:28. E aproximando-se dela, o anjo disse: salve agraciada, o Senhor está com você. Olha só, agraciada, isto é, achou graça diante do Senhor, tá? Então, não foi mérito, foi graça, irmãos. Maria foi agraciada por Deus. E
Com todo respeito às pessoas que pensam diferente, irmãos, Maria não foi mãe de Deus, como alguns preferem, né? Pensam. Jesus tinha duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Ele era 100% Deus e 100% homem. Ele tinha as duas naturezas. Como Deus, ele não tinha mãe. Como Deus, ele não teve mãe. Como homem, ele não teve pai. José foi padrasto. E às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade, né? Por serem adotadas. José, vamos dizer assim, adotou Jesus. Coisa linda, né, irmãos? Então, como Deus, Jesus sempre existiu, Ele é Pai da eternidade, Ele é Criador de todas as coisas, Jesus é eterno, Jesus é eterno, e filho não vem primeiro do que a mãe, né? Então, se Maria fosse mãe de Deus, José seria padrasto de Deus, Isabel seria tia de Deus, João Batista seria primo de Deus, Eli seria avô de Deus. E não é isso que a Bíblia ensina, com toda a honra que damos a Maria, uma serva do Senhor, uma mulher agraciada, escolhida por Deus para criar, educar o Messias. Irmãos, que privilégio de Maria, que privilégio, queridos. E ela o fez muito bem, juntamente com José. Jesus foi criado com todos os princípios familiares, cristãos, não é? Então, ensinado na lei, cumprindo os rituais de apresentação, enfim, Jesus foi ensinado. Jesus teve um lar. Irmãos, quando eu paro para pensar sobre isso, Deus colocou Jesus num lar, numa casa, numa família. Que responsabilidade, irmãos, e que privilégio. Então, queridos, é importante a gente entender a missão de Maria, e lógico de José também, para não confundir, sermos corretos, bíblicos, naquilo que ela não foi e aquilo que ela foi, de verdade. Então ela foi uma mulher usada por Deus. E quem melhor do que Maria para dizer quem era ela? Lucas 1,38. Aqui está a serva do Senhor. No seu cântico, né? Ela se alegra em Deus, meu Salvador. Serva, a palavra aqui, irmão, é escrava. Está aqui a serva do Senhor, isto é, um instrumento do Senhor. Me use como o Senhor determinar, quiser. Irmãos, esse deve ser o sentimento de cada mãe. Está aqui, o Senhor vai me usar para trazer vidas ao mundo, mas não só para dar a luz, mas para criar, para educar, para discipular, para ensinar a lei, para ensinar as sagradas letras.
Então, irmãos, voltando aqui para Eva, mãe da humanidade, né? Então, foi honrada por Deus, como Maria foi honrada por Deus. Então, Deus honra as mães. O próprio Deus honra as mães. Segunda coisa que eu destaco aqui, irmãos, também, é que Deus deseja que honremos as mães. É a vontade de Deus. Se Deus honra as mães, e nós devemos honrá-las também. Primeiro, quem precisa primeiro honrar a mãe? O marido. O marido, irmãos, deve honrar sua esposa. 1 Pedro 3,7, que você conhece muito bem, a parte A diz assim: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa. Dando honra à esposa, irmãos. Efésios 5,25, Paulo diz que maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Olha a Bíblia dizendo: honra, ame. Então, queridos, se nós queremos que nossos filhos honrem a mãe, nós, como maridos, precisamos primeiramente honrá-las também, honrar a esposa, tratar bem a esposa, amar a esposa, para que os filhos façam o mesmo, e ainda mais. Provérbios 31, 28b e 29 diz assim: seu marido a louva dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas o quê? Eu quero só os homens falando agora, por favor, só os homens lendo comigo, olha só, vamos lá, especialmente maridos, hein? Mas forte, com convicção, ó. Muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você já falou isso para sua esposa? Acabou de falar? Mas essa vez não vale. Olha que, irmãos, que declaração maravilhosa. Muitas mulheres são maravilhosas, lindas e tal, mas você supera todas. Ah, qualquer mulher se derrete, né, irmão? Ouvindo isso. Mas tem que falar de coração mesmo, irmãos. Tem mulheres que não são honradas dentro de casa, irmãos. A começar por maridos. Dificilmente ouve do marido: eu amo você. Dificilmente são reconhecidas no que fazem, no sacrifício que fazem. Ah, irmãos, a primeira coisa é o marido honrar a sua esposa, a mãe dos seus filhos. Honrar a esposa. Meu irmão, honre a sua esposa. Seus filhos vão se espelhar em você quando escolherem uma esposa, no caso, os maridos, né? E quando as mulheres pensarem em casamento: poxa, eu gostaria de encontrar um marido igual a papai. Lógico que a gente não pode comparar, tá? Esse negócio de comparação não, mas em termos assim de referência, olha só, de referência. Poxa, queria encontrar um marido igual a papai. Olha como ele ama a mamãe. Olha como ele trata a mamãe com honra.
partir de hoje, maridos, honrem mais a esposa. Demonstre isso, porque de gogó é fácil. De gogó é fácil. Ah, mas pastor, o senhor não conhece minha mulher. Deus conhece, irmãos. Bota o joelho no chão, irmão. Mas quando uma mulher é amada de verdade, irmãos, ela não resiste ao amor. Então honre a sua esposa. E, em segundo lugar, os filhos devem honrar a mãe. Claro, mais do que nunca. Tá? Então, a Bíblia fala muito sobre isso. Por exemplo, Efésios 6, 2 e 3. Honra seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com... Irmãos, isso aqui é muito sério, irmãos. Filhos, prestem atenção nesse texto. Sabe por quê? Um dos grandes motivos que muitos filhos não são felizes e estão se dando mal na vida, porque não honram seus pais. Isso é básico. Isso é básico. Isso é palavra de Deus. Como é que você trata sua mãe, seu pai? Com respeito, com carinho, com paciência. E quando eles estão idosos? Como é que é? Tem paciência? Ah, pastor, haja paciência com certos idosos. Só vivem resmungando, reclamando, cobrando. O apóstolo Paulo diz: quem não cuida dos seus está negando a fé. E é pior do que aqueles que não conhecem Jesus. Os idosos precisam de mais atenção. Pastor, é difícil. Eu não estou dizendo que é fácil. Foi fácil eles cuidarem de você? O sacrifício que eles fizeram? A renúncia que eles tiveram? Para cuidar de 10 filhos, de 5 filhos, de 1 filho? Outro dia eu vi não foi um vídeo não, um cartazinho dizendo assim, minha mãe teve 11 filhos, meus avós tiveram 11, meus pais 5, não sei o quê, aí foi descendo, né? Aí o último falou assim, tem um cachorrinho. Irmãos, é impressionante o número, nada contra os animais, viu, Paula? E outros que amam os animais, né? Naná, eu sei que muitos aqui gostam, nada contra os animais, mas você já viu o carinho que certas mulheres têm com os animais? Vão para shopping. Outro dia eu vi uma com 2, um bitelão assim, e um pequenininho no colo, passeando no shopping. Estava comemorando o Dia das Mães. Às vezes, as pessoas têm mais facilidade de demonstrar carinho com os animais do que com as pessoas. Como é que você trata seus pais? Meu irmão, minha irmã, daqui a um tempo, você não terá mais oportunidade de fazer isso. Ih, pastor, isola, tá. Mas é verdade. Tem até uma música popular aí que fala sobre isso, né, Davi? Meu nome?
trem-bala, que fala, eu não sei a letra não, mas segura teu filho no colo, enquanto estão aqui, não sei o que, papapá, é isso aí. Daqui a pouco eles não estão mais aí, irmãos. E aí, vai adiantar chegar perto do caixão e se desculpar, e chorar e lamentar, tempo perdido? Aproveite o tempo, ame seus pais, valorize sua mãe, demonstre isso. Valorize os velhinhos. De vez em quando, pega os dois. Vamos embora, bota dentro do carro. Vamos sair. Mas vamos sair. Vamos almoçar fora. Vamos dar um passeio. Vamos fazer isso. Surpreenda seus pais. Como é importante, irmãos. 2 meninos voltavam da escola. Aí pensaram, vamos comprar um vasinho de flor para a mamãe. Aí juntaram os trocados deles, né? E compraram um vasinho com a plantinha e foram felizes para entregar à mãe. Aí chegaram, falaram assim, mamãe, nós trouxemos essa plantinha para você. Tinha uma planta com uma rosa, né? Acho que era uma roseira, alguma coisa assim, tinha flor. Na verdade, mamãe, nós queríamos uma grandona. Nós vimos lá, e eu sei que a senhora trabalha muito, fica cansada, e aquela grandona dizia assim, descanse em paz. A gente queria aquela, mas o dinheiro não deu. Tadinhos, eles não sabiam que era uma coroa de flores para levar para o sepultamento, né? Mas olha como a mãe ficou agradecida. Não é o valor, irmãos. Às vezes você não tem dinheiro nem para comprar um presente, mas é demonstração. Demonstração, carinho, é um beijo, é um abraço, é um eu te amo. Como é importante, irmãos, nós valorizarmos a mamãe. Surpreenda a sua mãe, meu irmão. Surpreenda a sua mãe, mude de atitude, comece a demonstrar. Pastor, eu amo, demonstre da melhor forma possível. Considera a luta que ela teve, a dificuldade que ela teve. Há pais e mães que nem puderam estudar. Enfim, você sabe muito bem que o sacrifício que os nossos pais, especialmente nossa mãe, fez. Por último, Deus deseja que as mães sejam dignas de honra. Então, Deus honra as mães, Deus deseja que honremos as mães, mas Deus deseja que as mães sejam dignas de honra. Elas são honradas por Deus, pelo marido, pelos filhos, mas são dignas de honra. Pastor, claro que são. Infelizmente, há mães que não são dignas de honra, mas isso hoje a gente deixa de lado. Volta a Provérbios 31:30, diz assim, enganosa é a graça. Graça aqui, irmãos, é encanto, beleza, tá? Enganosa é a graça, e vã é a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será. A mulher
que teme o Senhor, essa será louvada, honrada. Não importa se sua mãe é pobre ou rica, se ela é culta ou se ela não fez nem o primário, se ela é jovem ou idosa, bela ou feia, se ela tem o corpo escultural ou arredondado, não é? Se ela veste a última moda ou só aquela roupinha surrada de todos os dias. Queridos, tudo é vaidade. O que realmente a mãe precisa é temer o Senhor. Deve ser a maior característica de uma mãe: temer o Senhor, obedecer ao Senhor. A verdadeira beleza de uma mulher está num coração temente a Deus, um coração obediente, que respeita, que adora, que obedece a Deus. Isso não se perde, irmão, em meio às rugas, não se perde em meio aos cabelos brancos, mesmo que sejam pintados, não se perde em meio às celulites, não se perde em meio à flacidez de partes do corpo. Temer ao Senhor nunca se perde, nunca envelhece. Tinha um menino que sempre estava com os amigos ou na escola, e quando surgiu o assunto de família, ele dizia assim: a minha mãe é a mulher mais linda do mundo. Todos ficavam admirados. E volta e meia, quando surgiu o assunto, a minha mãe é a mulher mais linda do mundo. E as pessoas ficavam até curiosas para conhecer a mãe, né? Quando surgia lá uma louraça, será que é a mãe dele? Quando surgia uma morena, vamos botar moreno também, né, por favor, a ruiva. Mas, num evento, as mães foram, todas, quase todas, né? Como essa semana foi, né? Teve. E aí, quando ele chegou com a mãe, os amigos levaram um susto, porque a mulher tinha marcas, cicatrizes de queimadura em todo o corpo. Sabe aquela figura horrível? E aí, um amigo teve coragem de comentar com ele: você falou que sua mãe era a mais linda do mundo. E é. Mas é a aparência dela. Ela adquiriu essas cicatrizes, essas queimaduras, porque foi a única que teve coragem de entrar na nossa casa em chamas e me tirar lá de dentro. Todos já tinham desistido, mas ela não desistiu. Ela entrou, mesmo sabendo que poderia morrer. E ela veio toda queimada, saiu toda queimada, porque os bombeiros não tinham chegado ainda. Toda queimada, mas ela me protegeu, e eu não sofri nenhuma queimadura. Então, ela é a mulher mais linda do mundo. E aí todos entenderam a fala do menino. Irmãos, se você, ou irmãs, né, quer ser realmente bela, seja temente ao Senhor. Que a sua beleza seja interior. Não que você não cuide do seu corpo, nada contra, não é? Nada contra, mas a sua beleza interior é a mais importante.
Queridos, quando a gente olha e consegue ver pelas atitudes, pelos atos, pelas palavras, esse amor de mãe, ela é digna de honra, irmãos. Ela é digna de honra. Então valorize sua mãe. Valorize sua mãe. Maria foi uma mulher digna de honra, cumpriu o seu papel. E a Bíblia apresenta tantas, né? Joquebede, a mãe de Moisés, foi uma mulher digna de honra. Ana, mãe de Samuel. Loide, Eunice, mãe de Timóteo, né? Avó e mãe de Timóteo. E tantas outras que amaram seus filhos, sacrificaram-se pelos seus filhos, se arriscaram pelos seus filhos e tanto renunciaram pelos seus filhos. Queridos, hoje o mundo, e eu posso dizer mais especificamente, a igreja de Jesus, precisa de mães que passem mais tempo com seus filhos, que falem de Deus para os seus filhos, que falem dos seus filhos para Deus, que conheçam seus filhos na sua total, né, no máximo que puderem, e tratem com amor, que levem seus filhos à presença de Deus, que façam dos seus filhos, filhos de Deus, que chorem, pranteiem pelos filhos. Precisamos de mães intercessoras, que lutam pelos seus filhos e não desistem dos seus filhos. Hoje, irmãos, nós precisamos de mães assim. Às vezes, há pessoas que se preocupam tanto com o externo e estão deixando de lado os filhos, esquecendo dos filhos. E aí, pastor Geraldo, que legado vai deixar, né? Que legado vai deixar? Tem mães, irmãos, que não criaram vínculos de amor, de comunhão com os filhos. Não criaram esse vínculo. O tempo passou. E aí, irmãos, é muito mais difícil ter um relacionamento mais profundo e íntimo de comunhão com pessoas assim, que não criaram vínculo. Mas ainda está em tempo. Ainda está em tempo. Um famoso pregador, ele tinha 4 filhos, e os filhos se tornaram pregadores também. Então tinha 5 pregadores na família. E um dia um amigo estava junto com eles, e conversa vai, conversa vem, aí ele perguntou para um dos filhos: quem é o melhor, o maior pregador da família? Porque tinha o pai e tinha 4 filhos pregadores, né? Quem é o maior pregador da família? Perguntou o amigo a um dos filhos. Aí ele disse assim, ele esperava que fosse falar assim, é o papai, né? Ele disse assim, é a mamãe. Hã? É a mamãe. Porque a vida dela é a melhor pregação. A vida da minha mãe é o maior sermão. Ai, irmãos, essa mulher é digna de honra, não é, queridos? E em outra ocasião,
Alguém disse lá em casa, nós lemos os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós lemos, mas nós vemos o 5º evangelho. É o evangelho que minha mãe vive, é a vida da minha mãe. Essa mulher é digna de honra, não é, irmãos? Digna de toda honra. Ela é exemplo, ela é espelho, ela é padrão para os seus filhos. Ela é evangelho de Jesus, é as boas novas de Jesus para os seus filhos. Meus queridos irmãos, especialmente mamães, seja exemplo para os seus filhos. Seja exemplo para os seus filhos. Seja uma mulher de honra. Testemunhe para os seus filhos. É uma grande honra ser mãe. Deus tem honrado as mães. Deus deseja que elas sejam honradas, mas também Deus deseja que elas sejam dignas de honra. De tantas mães, né, que nós poderíamos falar, já falamos de algumas aqui. Olha só, Lloyd, né, e Eunice, avó e mãe de Timóteo. E diz a Bíblia que ele, desde a infância, aprendeu as sagradas letras. Olha só, irmãos. Primeiro destaque: desde a infância ele aprendeu as sagradas letras. Desde pequenininho. E diz mais, a segunda coisa que eu destaco: ele aprendeu, herdou uma fé verdadeira, não fingida. Fé em Deus. Essas são mães de honra, irmãos. Mães verdadeiras para a glória de Deus. Então, filhos, honrem suas mães. Amem a mãe de vocês. Mães biológicas, sim. Mães do coração, sim também. Mães de oração, sim também. Honrem as mães. Especialmente hoje. Surpreenda a sua mãe. Pastor, como? Sei lá. Pensa aí. Não tenho dinheiro para comprar presente. Não estou falando de presente. Se puder, claro, né, mães? O pai deve dar uma ajudinha, né? Dá uma ajudinha, ó, toma aqui, vai lá, compra presente para sua mãe. Vai lá. Surpreenda a sua mãe com você, com o seu tratamento, com a sua honra, com a sua gratidão a essa mulher que tem sido bênção na sua vida. Amém, queridos? Muito bem. Fique de pé, por favor. Nós vamos cantar. Teremos oportunidade de dedicar ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Depois estaremos orando e o coro infantil estará aqui cantando. Vamos orar, irmãos. Curve sua fronte diante do Senhor. Se você não agradeceu a Deus ainda por sua mãe hoje, faça isso. Diga de todo o coração o quanto você
é grato a Deus, grato a Deus. Senhor, nós te agradecemos por esse dia tão especial, que é reservado para demonstração de gratidão, para louvor, honra a essas mulheres que o Senhor escolheu para compartilhar a vinda, a criação de seres humanos. Ó Deus, obrigado. Obrigado por todas as mães. Obrigado, Senhor, por aquelas que deixaram um legado, que já estão com o Senhor, mas que deixaram um legado tão importante de mãe piedosa, mãe amorosa, mãe corajosa, mãe temente ao Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado por essas que estão aqui. Que o Senhor continue a abençoá-las, fortalecê-las. Que o Senhor continue fortalecendo a fé delas, o testemunho delas, para que deixem um legado de fé, de adoração, de obediência à tua palavra, ao único que é digno de toda honra e louvor. Obrigado, Senhor, por todas as mães. Abençoa-as, abençoa a família, abençoa os filhos, filhas, abençoa o casamento, abençoa a vida comum do lar, Senhor. Transforma cada vez mais nossos lares, Senhor, para que seja um lar cristão, um lar feliz, um lar onde Jesus reina no coração e na família, Senhor. Ó Deus de amor, muito obrigado também pelos aniversariantes dessa semana, tanto de nascimento como casamento. Abençoa esses irmãos e irmãs, abençoa esses casais, Senhor, para que estejam celebrando a vida, o casamento, na tua presença, honrando e glorificando o teu nome. Abençoa aqueles irmãos que depositaram dízimos e ofertas. Obrigado pelo teu povo fiel, que sustenta a tua obra, Senhor, que independente de qualquer circunstância, é fiel ao Senhor. Obrigado, Pai. Ajuda-nos para que todos se achem fiéis diante do Senhor. Continua conosco, Senhor, nesse dia de celebração. Oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Os irmãos